Agora no programa da Cíntia, matéria especial. 4h33. Acho que antes de ontem mesmo, na Terça Mulher, nós colocamos aqui esse assunto a respeito de cirurgias, né? Para problema de pessoas que têm obesidade mórbida, essa coisa tudo. Mas hoje nós vamos falar a respeito desse balão, o balão gástrico. Vocês se lembram que quando eu perguntei para o doutor, mas aquele sistema para emagrecer que coloca assim como se fosse uma sonda, quando a gente vai fazer endoscopia, e que é colocado um balão, ele falou, essa é uma outra cirurgia. Então é a respeito disso que nós vamos falar. Porque vocês já ouviram falar, né, da colocação do balão gástrico para combater a obesidade? Agora, você sabia que este procedimento pode reduzir a vontade de fumar? Uma coisa que eu, pelo menos, não sabia, que servia para isso também. Para falar sobre esta relação, está em contato com a gente o Dr. Luiz Campedelli, é clínico endoscopista do Hospital Albert Einstein. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cíntia. É um prazer falar com vocês e discutir sobre esse assunto que hoje, ainda mais no verão, o pessoal acaba procurando para se livrar desse excesso de peso, dessa obesidade mórbida, assim como o hábito do cigarro, do fumo, né? Ok, muito obrigada. Nós agradecemos a sua participação na nossa matéria especial, viu? Muito obrigada. E explica para a gente direitinho, para quem não sabe ainda, o que é o balão gástrico. Isso, o balão gástrico é uma técnica relativamente recente aqui no Brasil. Ela foi idealizada inicialmente na Espanha e na Itália, onde é feito esse tratamento num número de pacientes maior que o nosso. E esse paciente ele vai se submeter a um exame de endoscopia, com uma sedação normal de uma endoscopia. E durante o procedimento, nós examinamos o estômago, vemos se tem alguma patologia. Não havendo nenhuma patologia que desabone o tratamento, é introduzida uma sonda, a qual na extremidade existe um balão de silicone, que ele está completamente vazio. Nós preenchemos esse balão com um volume de soro fisiológico e azul de metileno. O azul de metileno para quê? Ele é um marcador. Se eventualmente ocorrer algum risco de vazamento, nós vamos saber porque o paciente vai ter ou uma língua azul, ou uma urina azul, ou algum traço azul na fezes. Interessante. Tá? Então, a gente preenche com 400 a 700 ml, dependendo de caso do paciente. Tá? Esse balão é destacado e ele fica no fundo gástrico do paciente por até 6 meses durante o tratamento. O que ele vai proporcionar ao paciente? O fundo gástrico, ele é responsável pelo primeiro sinal de saciedade, uma saciedade precoce. Quando você come bastante, ele se distende e o paciente consegue sentir a saciedade da comida. Ele se sente pleno, se sente cheio e para de comer. Dessa forma, o paciente com o balão insuflável, ele previamente se sente saciado. Ele não vai deixar de comer, mas ele vai comer numa menor quantidade e ele vai se habituar a se alimentar melhor, a ter uma alimentação mais pausada, a ter uma ingesta durante o dia, tá? Visto que muitas vezes o paciente que tem um sobrepeso, tem uma obesidade mórbida, ele tem uma ansiedade muito grande que é representada pela quantidade de comida. Então ele acaba comendo muito rapidamente. Com o balão não, com o balão você vai comer mais devagar, você vai ter uma saciedade mais precoce. Isso já é muito interessante para a perda de peso. Tanto, então, a gente entende como uma reeducação alimentar, quanto também uma restrição alimentar. Isso é inerente ao tratamento. Certo. Quer dizer que a pessoa pode ficar com esse balão no prazo de 6 meses? Isso. É proposto aos pacientes que fiquem no máximo aos 6 meses, tá? Durante o tratamento, esse paciente ele vai ter que tomar o medicamento normal com a gastrite, tá? É um medicamento simples, o omeprazol, da família dos omeprazóis, que deve ser tomado todo dia. Esse é o tratamento em si. Isso leva a uma reeducação alimentar, a uma memória alimentar do paciente. Entendi. E nesse período se transforma, deixando o paciente com um hábito alimentar mais dentro dos padrões da sociedade. Agora, como que ele encaixa melhor numa alimentação, ele encaixa melhor no almoço. Entendi. Os pacientes, eles comem bastante. Eles têm abusos alimentares.
diversas formas, né? Isso sem contar nos transtornos psicológicos que os pacientes acabam tendo, né? Muitos desses pacientes também têm outras doenças associadas, outros transtornos, como o fumo associado. Então, a gente vai diminuindo os riscos para que esse paciente consiga ter uma condição de vida melhor por mais tempo. Certo. Agora, como que é retirado esse balão? Isso. Da mesma forma que a gente coloca por endoscopia, a retirada do balão, depois dos 6 meses, é feita por endoscopia também. A única ressalva que eu pessoalmente faço é que esse paciente seja submetido a um procedimento de endoscopia num centro de endoscopia de excelência, adequado, onde o anestesista vai propor todas as formas adequadas para minimizar os riscos. Visto que toda endoscopia, você precisa estar de jejum para realizar o exame. Verdade. Quando você está com um balão intragástrico, teoricamente você não está com jejum. Você está com um balão que tem 700 ml de líquido no seu interior e que, se nós não excluirmos a via aérea dele, se nós não protegermos a via aérea dele, num eventual risco, esse líquido poderia subir para a via aérea e dar uma pneumonia nesse paciente. Dessa forma, a gente propõe que a retirada seja por endoscopia, mas com um anestesista supervisionando esse procedimento. É um procedimento corriqueiro, um procedimento largamente feito nas clínicas e nos laboratórios, assim como nos hospitais. Não demora mais do que 60 minutos. Agora, doutor, a partir de que peso a pessoa já pode fazer esse procedimento? Por exemplo, quanto que ela tem que pesar? Qual seria aí o limite e tal para poder fazer essa... Isso. Não, então, Cíntia, o paciente ele vai precisar passar por uma consulta médica com um especialista, ou um endocrinologista, ou um gastroenterologista, para que ele avalie as condições clínicas, tá? De altura, de peso, de índice de massa corpórea. Tá? Esse índice de massa corpórea é um índice que nós fazemos o peso do paciente, uma relação com a altura do paciente. A gente consegue saber qual o nível de obesidade. Se o paciente vamos colocar um exemplo, de 25 a 30, ele entra como sobrepeso, índice de massa corpórea. 30 a 35, grau 1, obesidade grau 1. 35 a 40, grau 2, 40 para cima, grau 3 e supremórbidos. A indicação do balão, ela está a partir do índice 28 para cima. E outra indicação muito interessante são pacientes que têm abusos alimentares, são pacientes que têm fobias a certos alimentos, são pacientes que têm um índice de ganho de peso na ascendência, são pacientes que está ocorrendo um ganho de peso acelerado. Então, para brecarmos esse ganho de peso acelerado, nós propomos o balão intragástrico. Tá? Visto que o balão é uma medida relativamente inócua, comparativamente com a cirurgia, eu acho que ela não compete com as cirurgias, mas ela é um degrau abaixo aos tratamentos cirúrgicos bariátricos. Tá? Ela é coadjuvante a outros tratamentos também, ela pode ser adjuvante a uma cirurgia bariátrica. Ela iniciou-se quando pacientes super obesos não tinham condições clínicas para se submeter à cirurgia bariátrica e tinham que passar pelo balão para diminuir a massa de gordura dele, para conseguir uma condição clínica e poder se submeter a um ato cirúrgico. Então, dessa forma, são as indicações que a gente vê. Certo. Agora, doutor Luiz Eduardo, o senhor explicou direitinho tudo a respeito do balão gástrico, como que ele é colocado, para que ele vai ajudar a pessoa, enfim. Agora, essa coisa de que ele também tem o objetivo de influenciar a pessoa a parar de fumar, isso foi descoberto agora? Isso tem sido discutido depois que nós conseguimos ter alguma literatura sobre o balão, uma literatura própria. A gente conseguiu colocar uma estatística nos pacientes que a gente costuma colocar o balão. Nós falamos a equipe de endoscopia, tá, do Brasil inteiro, onde cada um foi pesquisando, vendo o que o balão causava